Bom dia, comunidade da Vila. Bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia, Lu. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que bom, que responsabilidade a minha trazer a palavra do lado de vocês duas. Tenham misericórdia de mim. Nós estamos na nossa série, é só isso mesmo, Decepcionados com o Paraíso, e muito dos textos que nós estamos escolhendo são textos que, ao longo da caminhada cristã, a gente lê, não entende, ou se decepciona com a Bíblia. Então, é uma busca de textos difíceis, não por serem difíceis. É uma busca de textos difíceis para que a nossa espiritualidade e a nossa fé cristã sejam mais maduros, tanto ao encarar a palavra de Deus, como ao encarar os problemas da nossa vida. Então, eu diria que um versículo bom para a nossa série era quando eu era criança, eu falava como criança, eu agia como criança. Quando Paulo fala isso, que ele fala agora que cresceu, a gente precisa enxergar com outros olhares os textos. E a gente veio ao longo da nossa caminhada falando sobre a história de Israel. Como a história de Israel, o tempo todo Deus levanta homens para serem como escolhidos para serem o Messias, e eles sempre falham. E como você entender essas falhas profundas que a Bíblia não esconde, vai mostrar a necessidade de ter Jesus Cristo, o verdadeiro Messias que não falhou. Então, quanto menos a gente lê profundamente o Antigo Testamento, menos a gente entende a necessidade de Jesus como a figura messiânica. Semana passada nós vimos o primeiro rei de Israel, um rei forte, potente, um rei de aparência, onde o povo clamava o nome dele. Aliás, o nome Saul, primeiro rei de Israel, é o nome que quer dizer o pedido. Ele foi tão pedido e era tão popular, tão carismático, que o nome dele representava isso. Hoje a gente vai ver Davi. E a gente poderia falar de muitos textos de Davi, poderíamos falar sobre a escolha de Davi, poderíamos falar sobre as lutas de Davi, a gente poderia falar sobre o Davi refugiado, Davi que sofre, ou então o Davi que comete adultério, o Davi que perde 3 filhos por negligência de ser um péssimo pai. Mas a gente vai escolher o último episódio. Aliás, eu acho que agora cabe bem. Eu não sou de recomendar, mas essa semana muita gente vem falando comigo, né? As pessoas mandam, e eu decidi assistir uma série que está no Prime, não assine por causa disso, mas chama Casa de Davi. Eu dei a bobeira de ontem à noite assistir episódio 2, aí 3, 4, 1 hora da manhã eu fui dormir, estou com sono. É aquele negócio, não, mas eu tenho que pregar amanhã, eu tenho que trabalhar. Mas isso aqui tem a ver com o meu trabalho. E é bom, eu recomendo, com 2 ressalvas. Primeira ressalva, não vai com o espírito de The Chosen, tá? Tem 1000 anos de diferença entre um e outro. Esse é muito mais violento, e isso fala muito da minha fraqueza. Eu gosto, porque o texto é violento, no sentido disso, tem que ser. E também é muito mais místico, porque no Novo Testamento Deus fala através de Jesus. Aqui, aí o negócio vai pegar. Então é bom. E assim, uma fraqueza, para não falar que eu gosto de me fingir de crítico de cinema. Um pouquinho mais tom de novela da Record, mas assim, que o The Chosen, que eu quero dizer. The Chosen é mais, não vão conseguir chegar tão perto, mas é bom, e eu não cheguei até o final. Então é bom até o capítulo 3 ou 4. Então assim, e claramente eles vão só até Golias, ou seja, eles querem ter mais temporada, tomara que tenha. Posto isso, que esse episódio que a gente vai ler me lembra um filme, um clássico, provavelmente poucos assistiram, que é o clássico A Ponte do Rio Kwai, que talvez você conhece pelo Faustão da Ponte do Rio que Cai. Não, é uma referência a esse filme, que é um clássico de 57. Então não tem problema de dar spoiler, né? Se você não viu até agora. Ele conta a história da Segunda Guerra, onde uma tropa
britânica foi capturada pelos japoneses e essa tropa é forçada a construir a ponte do rio Kwai. E tem um coronel chamado Nixon, que ele, com a sua tropa, ao receber uma ordem do exército japonês de construir essa ponte, ele é tão pragmático que ele decide ensinar uma grande lição à sua tropa, que mesmo sendo refém ou sendo sequestrado, você faz as coisas com excelência e você faz de forma rápida. E aí o filme mostra eles fazendo, esse coronel tentando ensinar para a sua tropa, faça direito, tudo que você for fazer, faça com excelência. E aí no final ele ajuda os inimigos a ganhar aquelas batalhas ali. E aí ele foi tão pragmático, que ele não percebeu que ele estava lutando, ele estava ajudando o seu inimigo a conquistá-los, a ganhar, ter êxito ali naquela travessia e nas suas batalhas locais. E é exatamente... Esse filme ganhou 7 Oscars, tá? Só para você pode assistir, vale a pena. E é exatamente essa lição que a gente vai aprender hoje. Quando nós somos tão pragmáticos, ou pragmáticos demais e éticos de menos. E essa mensagem é para mim, porque eu sou pragmático. Mas é um erro, porque o final da vida de Davi, o povo de Israel enfrenta um momento crítico. Davi já está muito idoso. Em vez de buscar a sabedoria de Davi, o povo decide colocar uma jovem do lado do rei moribundo para testar a sua virilidade. Uma saída rápida e desumana, que vai revelar muito mais sobre o povo de Israel do que sobre Davi. Queria convidar vocês a abrir, o texto é curto, porém profundo. 1 Reis, capítulo 1, versículo de 1 a 4, talvez a gente leia um pouquinho do 5, mas vai falar sobre o último episódio que acontece com Davi. 1 Reis, capítulo 1, os 4 primeiros versículos. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. O rei Davi já estava muito idoso, e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abissag de Sunem e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Por essa época, Adonias, filho de Davi, e Agite, começou a se gabar: eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Que Deus ilumine a sua palavra. Quando a gente vai olhar a história de Davi, a história tanto de Saul e de Davi estão nos rolos de Samuel. Samuel está aqui, e é interessante que vai falar dos 2 primeiros reis, mas o rolo é de Samuel. Isso é importante vocês entenderem, porque quando fala que o salmo é de Davi, o rolo é de Samuel, o texto é de Moisés, não necessariamente é a autoria, mas é para dar o foco em tal pessoa, é a história de tal pessoa. Então, quando está falando que o texto é de Samuel, é como o povo decidiu trocar a sabedoria de um homem que acumulava os 3 elementos importantes da época de Israel, que ele era um juiz, ele era um sacerdote e ele era um profeta. Ou seja, se unificou em um personagem a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, de volta. Não precisa mais ter aquela trinca entre rei, sacerdote e profeta. Agora estava em uma pessoa só, mas o povo decide rejeitar Samuel. Samuel fica muito magoado e Deus fala: não estão só te rejeitando, ou não é você, estão me rejeitando a minha proposta de governo.
E aí o povo decide Saul e Davi. E a história vai, quando você vai pegar, e a gente só tem um detalhe aqui técnico, a gente só tem Samuel 1, Samuel 2, porque não cabia no rolo. Na época não tinha tecnologia para pôr, mas é um rolo só, tá? Diferente de Reis, que é um rolo só também. E rolo, 1 Reis 1 e 2, tem dois, mas são dois textos diferentes. Por que eu estou dizendo isso? A história de Davi se completa no livro anterior. Se você tem a Bíblia física aí, esse que é bom. Você volta para 2 Samuel 24, a história de Davi, o autor, o narrador, decide fazer o final de Davi erguendo um altar. Ou seja, o final de Davi está mostrando que ele virou um rei sábio, que honra a Deus e que agora ele, mesmo com suas fraquezas, seus problemas, agora ele virou o que Samuel era. O final de Davi é esse final de Samuel. E aí você me pergunta, Marcos, por que o autor de 1 Reis decide pegar esse pedacinho, 4 versículos para contar esse episódio do final, que fica deprimente, de Davi, né? Porque esse texto não é sobre Davi. Esse texto é sobre o povo. E é isso que eu quero que você entenda. Esse texto é uma introdução aos descendentes de Davi, a quem vai assumir o trono. E aí é por isso que 1 Reis vai falar do contrário. Davi é o rei com potência, jovem, inexperiente, que vira sábio, e depois, semana que vem a gente vai contar, do rei, filho de Davi, que era o sábio, jovem, e que depois perde sua sabedoria quando envelhece. Salomão é o oposto do rei Davi. E esse episódio é um episódio muito triste, porque aqui tem 2 pessoas sendo usadas, que é a melhor palavra que eu posso usar, a melhor não, a mais leve que eu posso usar aqui, são 2 pessoas sendo usadas. Você tem um rei que ainda tem sabedoria, mas está moribundo, deitado, sem potência, e eles têm uma atitude, o povo, ou a corte ali, quem está ao redor, uma atitude pagã, que é o seguinte: se o nosso rei não for viril, de nada vale, porque nós queremos que o nosso rei seja a imagem e semelhança dos reis vizinhos. E aí eles têm uma ideia terrível: vamos pegar a mulher mais bonita do reino e trazê-la, e testar para ver se o nosso rei é viril. Então a gente geralmente lê esse texto, e Davi não teve relações com essa mulher, e a gente lê de forma moral. Nossa, que pelo menos ele honrou. Não! O texto está dizendo, olha só, o texto é complicado, ele está dizendo, o nosso rei não consegue nem mais ter relações, mesmo com a mulher mais bonita do mundo. Essa mulher está sendo usada, no final das contas. É lógico que é uma outra época, onde os pais davam as filhas em casamento. Eu não sei como esse pai recebeu essa notícia, mas essa mulher está sendo usada e Davi está sendo desprezado por não ser uma potência mais como rei. Não é aquele rei, agora eles têm a sabedoria, e a sabedoria eles não querem mais. O povo está, no final da vida dos 2 primeiros reis, escolhendo Saul. Nós queremos o Saul. Nós ainda queremos a potência do rei, o rei violento, o rei que faz, e nem que a gente tem que usar todo mundo, até o próprio Davi, para ver se tem. Por isso que o texto acaba com esses 4 versículos, e o primeiro filho dele já recebe a notícia, já junta uma tropa, vamos rápido, porque eu vou virar o próximo rei. E aí agora os filhos vão se matar para ver quem fica com o trono de Israel. Essa é a história. Essa história é triste, porque quando a gente volta para o texto de Deuteronômio, o último texto dos 5 primeiros, que são a base de Israel, esse último texto, geralmente, Deuteronômio, ele é um espelho de como os reis vão fracassar. Todos Samuel e Reis estão sendo escritos à luz de Deuteronômio. E Deuteronômio diz o seguinte, Deuteronômio 4:6, obedeçam a essas leis com cuidado, falando para o povo, muito antes dos reis,
pois assim demonstrarão sabedoria e discernimento às nações ao redor. Quando ouvirem todos esses decretos, dirão às nações ao redor: esta grande nação é de fato um povo sábio e inteligente. Tudo que Deus queria para Israel era que fosse um povo que governasse com sabedoria. Sabedoria era o que Deus queria. Deus não queria potência, Deus não queria que fosse uma nação militar com êxito. Deus só queria sabedoria. Obedeçam e sejam sábios. E o povo, depois de tudo que passou, ainda quer. Todo esse episódio mostra falta de sabedoria. A narrativa está mostrando um Davi velho, frágil, que não consegue se aquecer. Ao invés de honrá-lo com sabedoria, eles testam para ver a sua potência sexual. A jovem Abisag é usada como instrumento. E o rei vira símbolo de desempenho. E a jovem moeda de troca. Funcional e não espiritual. Essa é a tentação nossa. Sermos funcionais e não espirituais. Eu fico pensando, cara, é hoje isso, não é naquela época. A gente só não tem coragem de fazer o que esses caras fizeram. Ou não, ou até tem. A gente o tempo todo quer ser funcional, pragmático. A gente vai funcionar. As discussões, vamos falar um pouco de igreja, depois a gente aterriza no coração, só para ir mais devagar, antes de bater forte. Igreja, vamos evangelizar, vamos crescer, essa é a nossa missão. E aí a gente vai lá e usa métodos de crescimento de igreja, em célula, onde vai, não sei o quê, e aquilo, não todos, mas uma grande parte, só usa as pessoas, daí você não nem pensa em mais comunhão, você pensa em divisão, vamos dividir para crescer. Então isso não é Bíblia, isso é a lei da guerra, como é que é lá, o negócio da guerra lá, isso é outros textos. Aí você fala, não, a pregação precisa, a igreja precisa ser uma potência financeira. Então vamos mudar as nossas mensagens para falar de dinheiro, para arrancar dinheiro. E aí a gente começa a ser, quanto está custando esse evento? Esse evento, a sala na área VIP, custa míseros R$1.000. Mas pensa bem, olha o tanto de gente que está sendo alcançada. Está sendo até transmitido na TV. De novo, potência justificando sabedoria, espiritualidade. E esse arquétipo é o arquétipo que o povo pede. O arquétipo da potência, a gente quer. Chegou a vez dos evangélicos liderarem esse país. E é para evangélicos liderarem o país, servindo em sabedoria. Não como Saul. Não como a potência. E aí eu quero abrir para vocês, estão aqui, né? Eu deixei a pergunta um pouco depois, mas vou fazer as duas. Primeira pergunta, para a gente começar a aterrizar não só na igreja, a crítica à igreja foi feita, e eu preciso fazer uma ressalva. Eu fiz 3 críticas que eu não acho que a gente é tão forte, mas a gente o tempo todo pode estar cometendo também, nós como comunidade da Vila. A gente tem os nossos arquétipos de Saul aqui. Nós temos a nossa potência. Ela pode ser social. Mas a gente é uma potência social. E é. Mas Deus pediu sabedoria e espiritualidade. Essa é a essência. Nós podemos ser uma potência em comunicação. A gente pode ser até uma potência em estudo bíblico. Nossa, a gente ouve isso. E isso, orgulho, eu não sei se eu me alegro. Nossa, mas aqui realmente a Bíblia é levada muito a sério. Mas é isso, a Bíblia é levada muito a sério. É isso que Deus pediu no fundo. Qual que é a potência e o que é a espiritualidade de sabedoria, se a gente não praticar? Então essa é a crítica fazendo a nossa igreja. Isa, saindo um pouco assim para ficar mais leve,
Você já tentou resolver um problema difícil para nós, um problema difícil com uma solução rápida e só piorou tudo? Pensando na pergunta, eu lembrei de uma situação que eu vivi no trabalho uns anos atrás, com uma chefe antiga que eu tive, que era bem difícil. Eu trabalhava numa clínica grande, né? Eu sou dentista e sou especialista na área de estética, né? Sou pós-graduada nisso, de estética dental. E aí, numa fase, eu trabalhei numa clínica grande, boa, conhecida no meio da odontologia, mas que tinha um viés meio que para grandes tratamentos estéticos, né? Lucro, querendo ou não, e alta performance dos colaboradores, que não é muito minha linha, né? E aí eu tive uma situação uma vez, lá como era grande, né? Então, tinha ela que propunha o tratamento e depois direcionava para os especialistas. Mas ela, assim, propunha, mas também pedia a nossa opinião, meio que nosso ok, né? Para validar ali. Só que toda vez assim, para eu discordar de algo que ela estava propondo, era um cansaço físico, emocional, psicológico, sempre era uma briga. Então, para evitar um conflito ali com ela propôs um tratamento uma vez de um determinado paciente que tinha uma queixa estética pontual, um tratamento muito grande, assim, que seria caro para o paciente, que era um tratamento um pouco mais invasivo e que era irreversível. E aí, e falou comigo, aquela coisa lá, e assim, só me apresentou, e na hora eu dei um ok, pensei, não vou entrar nessa briga agora. Como vai demorar muito ainda para o paciente chegar nessa fase, ele teria vários outros tratamentos, depois eu penso nisso, não vou criar esse conflito com ela agora que vai me desgastar muito. Mas chegou a hora de entrar, do paciente vir para mim, na minha cadeira. E aí, conhecendo a paciente, aí que eu vi, nossa, nada a ver. Assim, a pessoa tinha uma insegurança, era mais interna ali, de autoestima. Não era aquele detalhe pontual que eu ia mexer, que ia fazer ela feliz. Ela ia ter um gasto alto, poderia continuar insatisfeita com outra coisa, ou até com o tratamento, aquilo de achar pelo em ovo. Era um detalhe muito pequeno para uma coisa muito grande que estava sendo proposto. E aí o problema já era maior, porque se já era difícil discordar antes, a paciente já tinha pago, e era um valor alto. E aí imagina eu bater o pé e falar que não ia fazer. E foi isso que aconteceu, e eu já tinha sido até remunerada ali pelo que eu faria, a clínica também. Eu conversei com a paciente, expliquei, ela estava insegura, eu falei, se você está insegura, não é o melhor momento de você fazer isso agora, né? E ela ficou super feliz, contente. Eu meio que desaconselhei ela a fazer o que tinha sido proposto lá atrás. Mas aí eu criei um problema enorme para mim, porque de uma pressão de tentar me convencer, não, Isa, faz sim. E aí eu batei no pé que não. Nossa, tirou meu sono aquilo, falando em casa com o Giovanni. E depois, assim, a pressão começou a ficar até não tão amigável, quase uma perseguição. E foi nesse ponto aí, foi meio que o pontapé para eu sair até desse lugar, porque não era muito minha linha, mas foi sofrido. Prático, pedi até oração no PG. Prático demais, ético de menos, né? É isso. Há alguns anos atrás, a gente se mudou, mas a gente se mudou no mesmo prédio. A gente morava no 1º andar e a gente ia para o 11º andar. A gente já tinha feito algumas mudanças na vida e tal, e falou, nossa, dá muito trabalho procurar empresa de mudança, fazer os orçamentos. A gente não tinha tido uma boa experiência com a última empresa de mudança que a gente tinha contratado. E aí a gente teve a brilhante ideia, vamos fazer sozinhos, é no mesmo prédio. A gente economiza e não tem problema de dor de cabeça com empresa de mudança. A gente chama o zelador para brother, paga uma quantia para ele, para o Paulo e ele levarem os móveis do 1º para o 11º andar. E, bom, você já consegue imaginar o trabalho que foi, né? Quantas idas e vindas ali no elevador, o que levaria talvez um dia de mudança. A gente ficou 10 dias subindo coisa, descendo coisa, tentando encaixar coisa no elevador, que a gente, né, não era profissional na área de fazer. Então, a gente quis economizar, quis fazer de maneira teoricamente mais prática, mais pragmática, e a gente acabou se dando muito mal, piorou muito a situação para a gente.
A gente percebe que esse problema de ser prático demais e às vezes ético de menos ou sábio de menos, a gente vai enfrentar em todas as áreas. Essa é a pressão. Esse é o cálculo o tempo todo que nós estamos fazendo. Ninguém quer ficar emperrando, porque quando a gente fala de sabedoria, a gente fica pensando na pessoa inerte, que fica filosofando sobre as coisas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não fala para pessoas, vamos discutir aquelas discussões sem fins. O texto está dizendo sobre, a Bíblia é sobre meditar em situações difíceis, e a Bíblia traz as mais difíceis para quando a gente chegar em situações da nossa vida, a gente falar, cara, olha isso aqui. Isso aqui não é o caminho certo. E o difícil desses textos de Samuel, de Reis, é que várias vezes na narrativa do Antigo Testamento não traz a solução. Então não tem assim, e eles viram que estava errado. O narrador, diferente quando você está lendo Tolkien, quando você está lendo grandes escritores modernos, ele não fala assim, na cabeça deles, eles achavam que estava... O narrador bíblico não fala o que está na cabeça dos personagens, até porque é meio óbvio, ele não está inventando, isso é coisa de quem inventa uma história. E também não fala sobre se é certo ou errado, porque é um texto de meditação, de sabedoria. Então, se ele fala que está certo ou errado, a Bíblia estaria te infantilizando. O que a Bíblia fala, conta o texto. E fala, aprenda com o Espírito Santo e com a palavra a interpretar, e aí a meditar, e aí a ter sabedoria. Por isso que episódios como esse vão se resolver em Jesus. Ou num profeta Isaías. Isaías, ele tem duas características. Ele é o profeta que mais fala sobre Jesus e é o profeta que mais interpreta Davi na figura messiânica. Isaías, ele diz o seguinte, Isaías 53, 2, sobre Jesus, ou sobre o Messias, que é Jesus. Não havia nada de belo ou majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse para ele. Como a gente é uma sociedade da estética, a gente fica pensando, coitado, Jesus é feio, que exposed. Fica, para que falar que Jesus é feio, né? Tem nada de aparência. Ou se você nem isso consegue chegar, você fala, ele deve estar falando na hora da crucificação, que ele apanhou todo, ficou inchado, então não tinha nada de belo na cruz. Eu já vi essa interpretação também, porque nem assumir que Jesus era feio podia assumir. E que não tem nada a ver, não sei se Jesus, a Bíblia não está nem aí se Jesus era feio ou bonito, de aparência. Quem está preocupado é o povo, que toda hora escolhe um Saul, pela aparência de violência, pela aparência de potência e autoridade. Ou seja, quem era sem... A gente poderia falar isso aqui já sou eu, dando aquela mexidinha. Esse versículo poderia falar sobre Davi na sua velhice, tão sábio na cama, mas tão debilitado, não havia nada de belo ou majestoso, de majestade em sua aparência, nada que nos atraísse para ele. E por isso testamos ele, para ver se já precisávamos de um novo rei. Por que Isaías está dizendo isso? Porque ele sabe do coração do povo de Deus que sempre vai buscar no seu modelo de liderança, ou no seu Messias, uma autoridade militar. E não foi isso que aconteceu com Jesus? O tempo todo em Jesus, eles querem o Evangelho vai falar, eles querem te promover como rei, Jesus. E a gente, quando eu lia menor, eu falava assim, que seja. Não, eles estão querendo assim, eles querem que você vire um rei para combater Roma e a gente poder matá-los e tomar conta do mundo. Mas nenhuma vez o texto estava dizendo que o propósito inicial era que Israel seria a nação mais potente do mundo. Mas que Israel seria a mais sábia do mundo. E que por isso, se você olhar para Jesus como alguém que vai te ajudar a ser o chefe na sua empresa, se você acredita que Jesus vai nos ajudar a ter um presidente, não é esse o arquétipo.
Jesus não é... por isso que eu sempre falo, se você vai comprar um livro que vai falar sobre sabedorias de Jesus no negócio, você vai falir tua empresa. Ele vai falar para pagar muito melhor. Ele vai falar para, não, negociar, mesmo que você está certo, deixa o outro vencer. Ame os seus inimigos da empresa. Você vai fazer o quê? Você vai falir. E assim, saiba disso. Não dá para... Se tem algum livro bom pegando coisas da Bíblia, falando de negócio prosperar, ele está tirando texto de contexto. Ele está olhando Jesus como o militar, como a potência. Se a gente não enfrentar isso no fundo do nosso coração, a gente vai estar repetindo apenas o que o mundo sempre repetiu. Por isso que Isaías vai falar, não, ele não tem formosura. Nesse aspecto, você sempre vai se decepcionar com Jesus. E aí Paulo, em Filipenses, já quase como um evangelho, ele vai dizer o seguinte, Filipenses 2, 6 a 8, embora Jesus sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aqui não tem potência. Ou isso aqui é a coisa mais potente que existe. Mas como servo. Diante dessa graça, fomos alcançados não por mérito, mas por entrega. Ele não nos descartou, mesmo na fraqueza. Aprendemos que o poder está em servir e não em usar os outros. Se a gente não lê as histórias do Antigo Testamento à luz dos evangelhos, a gente chega a interpretações erradas. E a gente repete o que o mundo faz. Lembrando, o nosso coração, o meu coração do Marcos Botelho, ele sempre quer potência. Ele sempre quer pragmatismo. Vamos resolver rápido. E às vezes a gente nas reuniões de pastoreio, a Lua me ajuda muito nisso. Eu quero muito rápido. Vamos resolver isso dói muito. O mais rápido não é o mais sábio. Na maioria das vezes, as decisões mais rápidas e fáceis vão sacrificar alguém. Está botando gente inocente, expondo, abusando, porque é mais rápido. Eu, como pastor de igreja, é muito mais rápido expulsar. Você manda embora, disciplina, cala a boca. Sou autoridade, sou ungido de Deus. Todos que fizeram essa exigência, eu sou ungido de Deus, na Bíblia está errado. Lu, você já foi surpreendida por alguém que escolheu te servir quando poderia ter te usado? Poderia ter... Alguns anos atrás, a gente estava precisando trocar de carro. Nosso carro já estava dando problema e começamos a olhar, né, quais eram as opções que a gente conseguiria pagar. E, na época, o meu sogro também calhou dele trocar de carro na mesma época, assim. E aí ele morava em Niterói na época, agora eles já estão morando aqui em Indaiatuba. Ele ligou para a gente e falou, né, para o Paulo, filho, por que vocês não ficam com o meu carro? E a gente falou, porque a gente não tem como pagar o valor do seu carro. Mesmo o seu carro usado, a gente, né, se a gente vendesse o nosso carro, juntasse uma grana, a gente não conseguiria pagar o valor do seu carro. Ele falou, não, vende o seu carro pelo valor que você conseguir e está pago. A gente ficou já constrangido, né? Assim, nossa, a gente vai conseguir ter um carro muito melhor do que a gente poderia ter por um valor muito abaixo, assim, já uma graça enorme. Aí, como se não bastasse, ele falou, eu vou dirigindo o carro de Niterói até aí em São Paulo para deixar o carro com vocês, enquanto vocês vendem o carro de vocês. E, então, a gente ficou um tempo, ele veio, né, dirigiu o carro até aqui, e a gente ficou um tempo com esses 2 carros, e a gente não tem 2 garagens no nosso prédio. O plot twist está chegando, gente. Então, a gente tinha que deixar um carro na rua e um carro na garagem.
E a gente deixou o carro que estava com seguro na rua. Não é, gente? É o certo, né? O carro com seguro na rua, a gente até nem precisaria vender. Vai que rouba, a gente ganha o prêmio do seguro. E o carro do meu sogro já estava sem seguro. Ele já tinha, né, trocado o seguro dele para o carro novo. Então, o carro dele estava na garagem e o nosso antigo estava na rua. Conseguimos arranjar um comprador. E aí, antes de entregar para o comprador, trocamos o seguro de um carro para o outro. Mas não trocamos o carro da vaga da rua para dentro do prédio. E na noite que a gente, antes do dia de entregar o carro para o comprador novo, nosso carro foi roubado, sem seguro. E aí eu lembro, assim, o desespero do carro ter sido roubado sem seguro. Só para saber, o novo ou o velho? O velho. Já estou me perdendo. O que vocês iam entregar? O que a gente ia entregar. Okay. A gente tinha acabado de trocar o seguro para o novo, porque a gente ia entregar. Só que a gente não colocou o velho dentro do... O cara já tinha feito a transferência? Já tinha feito a transferência. Mas dói mais, você sentiu o gosto. Gente, um constrangimento... Constrangimento triplo, né? Que burrice a gente deixar o carro na rua, não ter colocado na vaga. Que burrice, agora a gente vai ter que explicar para o comprador que a gente não está dando golpe nele, que a gente vai devolver o valor para ele. E aí a gente ligou para o pai do Paulo falando... Me perdoa, a gente não vai ter como pagar o seu carro, a gente devolve, né? A gente leva de volta, porque, não tem nem sinistro, não tem nada, né? E aí o pai dele falou, não, gente, tá pago. É de vocês. E a gente, não, mas como assim? Ele fica com o carro. Então, acho que foi algo que foi muito surpreendente para a gente, assim, e constrangedor, né? Num bom sentido de receber uma graça, assim, né? Triplicada nesse sentido. Eu, quando falo assim de serviço, me veio muito a minha avó materna na cabeça também. Minha avó, ela sempre teve problema de coluna muito sério. Quando ela era nova, antes de eu nascer, quando minha mãe e minhas tias eram adolescentes, ela chegou a ficar de cama sem andar mesmo, assim. Foi até nesse momento que ela conheceu Jesus, que a família da minha mãe toda se converteu, né? Ela teve um processo de cura. Mas a vida toda, assim, enfrentou problema, passou por 2 cirurgias, colocou placa. Então, ela conviveu e convive com dor meio crônica para sempre. Tem época que está melhor, tem época que está pior. Mas, mesmo assim, eu sempre vi ela assim servindo todo mundo o tempo todo, dentro da limitação dela. Então, ela é aquela pessoa que na casa dela sempre vai ter gente lá que ela está discipulando, evangelizando. Eu vim de uma igreja batista mais tradicional, mas quando tinha algum caso mais tenso, assim, espiritual, o pastor ligava para minha avó e ela que acabava acompanhando aquela pessoa e discipulando. E mesmo ela com dor, eu sempre via ela rindo, ela é nordestina, então está sempre alegre, cantando, a risada dela dá para ouvir da rua toda, recebendo as pessoas da melhor forma possível. Eu lembro de uma vez que ela ia receber, acho que alguém lá, que ela discipulava, e ela falando que tinha limpado a casa, que ela tinha arrastado o sofá. Eu lembro, eu falava, vó, mas você arrastou o sofá? Até eu, se arrastar o sofá, vou ficar com dor na coluna, imagina você. Então, e isso até hoje, ela, né, mais velhinha, quando a gente vai na casa dela, a gente volta cheio de presente de paninho que ela bordou. Então, mesmo com dor, ela está sempre fazendo melhor e servindo como ela pode. Nós temos uma nova missão quando olhamos para Jesus. Trocar o pragmatismo pela compaixão. Honrar os sábios, não idolatrar os fortes, amar os vulneráveis e não usá-los como meios. Mas aonde encontrar força para fazer isso, se nós somos iguaizinhos ao povo de Israel? Na hora que o calo aperta, nós queremos coisas rápidas e sem dor. É quando tudo nos foi roubado, que a gente tem que ouvir a voz do Pai, está pago. Está pago. Jesus sem formosura nenhuma.
na sabedoria e no amor e na misericórdia. Ele é o verdadeiro rei. É o verdadeiro rei que se entrega na cruz e que nele nós podemos ter a plena certeza de que nós, como vulneráveis, não fomos usados e que não precisamos usar os outros. O nosso modelo é quem se entregou na cruz. E na cruz ele reina. A cruz é o trono do nosso rei. A cruz, o amor, a misericórdia. Se lembre disso. Em meio a uma sociedade que o tempo todo quer testar a virilidade dos nossos líderes, o quão potente eles são. Nosso mestre, o nosso Messias e Salvador, ele é potente na cruz. Baixe sua cabeça. Que Deus possa ser misericordioso com você e comigo, com a nossa igreja, e que toda vez que estivermos pegando os modelos errados, como exemplo no trabalho, como pai da nossa casa, o homem da casa, como a mulher da casa, como os filhos, como membros de uma igreja, como mensageiros do Cristo, do Evangelho, como cidadão, como eleitor, toda vez lembramos quem é o nosso Rei. Que Deus nos abençoe.